Vamos esperar subir algumas pessoas entrando para a live. Eu vi hoje que nós temos uma grande carreirinha de lives aí, como sempre, todos os dias acontecendo, né? Estamos aí nos abastecendo com muitas informações, com várias contribuições de várias pessoas dentro do seu servir, que continuam ofertando aquilo que tem de melhor, fomentando boas discussões aqui nas redes sociais, para que nós possamos estar aí informados, reinformados talvez de algumas outras coisas e ganhando algo de outros alguéms. Então, vou deixar subir um pouquinho aí o pessoal que está entrando. O tema é bastante interessante, talvez polêmico para alguns. Então, quem for entrando aí vai encaminhando, né? Aí o aviãozinho para mais pessoas assistirem, porque nós vamos estar falando hoje sobre perdas simbólicas e perdas reais. Nós vamos estar falando desse luto que está aí instaurado, como muitos de nós aqui já conhecem o tema de campos mórficos, de informações, desses campos de consciência, né, que nos rodeiam. Sabemos aí um pouco dessas informações e vamos estar trazendo para vocês aqui mais algumas informações, talvez sabidas por vocês, talvez sentidas por vocês também, e talvez ainda não nomeadas por vocês desse lugar, né? De saber exatamente o que está acontecendo internamente. Então, o nosso tema aqui hoje é bem interessante, né? Falar sobre essa questão do luto, das perdas simbólicas, das perdas reais, que todos nós temos passado. Então, hoje a nossa live começou num horário diferente, né? Começou às 19h20, retomando aí a nossa maratona de lives. Então, vocês podem mandar coraçõezinhos, que a gente gosta muito. E vocês podem mandar também o aviãozinho ali, encaminhando para mais pessoas participarem aqui da nossa live, tá? Quem perder a live e que porventura passou por aqui, mas já tinha se comprometido de ver outra live ou de outro assunto, claro que não é sempre a mesma coisa do que participar ao vivo, né? Mas aqueles que não puderem estar aqui com a gente, ou que não puderam, vocês podem depois olhar lá no IGTV. E também a gente costuma colocar as nossas lives também no YouTube, para que vocês possam aproveitar a live lá também, assim como outros conteúdos. Então dá para fazer uma maratona, não de Netflix, mas uma maratona de YouTube, aí com todas as nossas lives que acabam indo para lá, tá? Então, tô vendo aqui várias pessoas que entraram, amigos queridos, queridos alunos também, né, das formações, colegas agora também da área da constelação familiar. E então nós vamos dar início aí ao que a gente precisa realmente falar e conversar nessa noite aí fria. Quase fiz a live de pijama, né, ou de roupãozinho, mas não fiz porque essa é uma das dicas que a gente tem ali, que a gente vai falar hoje aqui também, que são as estratégicas de convivência, né, com a pandemia, que é quem nos trouxe aí essa grande realidade, esse grande momento e talvez essa grande oportunidade, né, de vivenciar as nossas perdas de uma forma mais real, mas não sei o quanto que estamos todos
ou a grande maioria, realmente aderidos a essa realidade que nos toma nesse momento de pandemia, tá? Então vão aí enviando aí para outras pessoas que vocês sabem que vão poder aproveitar esse conteúdo, né? E que a gente possa ter uma boa noite, né? Aí com novas informações. Então, por que a gente trouxe esse tema para vocês, né? Já deu aí 6 minutos, é suficiente para as pessoas que poderiam entrar e acompanhar desde o começo. Então, para aqueles que estão passando por aqui, talvez ainda não me conheçam, eu sou a Eliane Kuhn, sou uma das professoras, uma das organizadoras, coordenadoras do Instituto Luz do Ser, com as formações. Sou consteladora familiar, terapeuta, que trabalha também com a psicogenealogia, tá? E faço atendimento de consultório. Em outros tempos fazia atendimentos em grupo também. Nesse momento não podemos vivenciar isso, então estamos aí aderidos à realidade e vivenciando esse momento, atendendo bastante no online, que é isso que nos é possível agora nesse momento, né? Então, sou consteladora familiar, amo essa teoria da transgeracionalidade, que é ao que eu mais me dedico hoje em dia. E há uns dias atrás eu participei de uma palestra do que nosso querido colega aqui de constelação e terapeuta também, o René Schubert, lá de São Paulo. Com ele e com o pastor também, que agora eu vou esquecer o nome dele, mas que eu acho que eu falei no videozinho que eu fiz hoje nos stories, tá? Então eu participei de uma palestra com ele sobre luto, sobre o enfrentamento, né, do luto, e sobre perdas reais e perdas simbólicas, essa diferença que talvez todos estejamos sentindo, mas não estamos sabendo muito bem nomear isso que sentimos, porque afinal de contas não morreu ninguém da nossa família, e a gente continua com um sentimento, com emoções na realidade aí, que não conseguimos nomear. Então eu participei dessa palestra que foi bem interessante, foi muito rica, muito tocante também. E eu achei tão bacana esse conteúdo, esse assunto, que eu até convidei o René para estar aqui nessa noite com a gente, mas infelizmente pela agenda dele ele não pôde, mas ele vai estar em outro momento aí, talvez mais para o final do mês, compartilhando, né, aquilo que ele conhece bem também, que é sobre pessoas. E a gente vai estar trazendo um tema bem especial para vocês aí nessa parceria com o René, tá? Então vamos aí falar sobre essa questão e vocês podem colocar perguntas aqui, que eu vou respondendo à medida que vocês forem colocando. Posso ir retomando essas perguntas também. Tô aqui de olho no que vocês estão escrevendo, né? E posso ir respondendo perguntas se vocês as tiverem. E contribuições, claro, de todos vocês. Tá? Então vamos falar aí sobre essas questões de perdas reais e perdas simbólicas, né? Esse movimento do que estamos sentindo nesse momento. Então, nós estamos trazendo até uma frase que eu escutei lá durante a palestra, que é que estamos todos enlutados. E talvez essa palavra seja muito nova para todos nós. Não só para vocês, para mim também foi uma surpresa, né? Essa palavra me causou certa estranheza, mas ao mesmo tempo ela me tocou, porque ela é familiar dentro disso que nós estamos vivendo nesse momento. Estamos realmente todos enlutados. Talvez não por perdas reais, e quando eu falo perdas reais, é perdas de pessoas, porque o luto está atrelado a isso, né? A perder alguém. E talvez não tenhamos perdido ninguém. Talvez próximo da nossa família até isso tenha acontecido, mas talvez ainda não conosco, sabe? E então não estamos atrelados talvez a essa perda real de perder uma pessoa dentro da família. Talvez tenhamos passado por isso em outros momentos, mas não agora em decorrência da pandemia.
mas estamos sofrendo outros tipos de perda. E essa todos nós estamos sofrendo, né? Todos nós estamos sentindo realmente isso, que são as perdas simbólicas, né? As perdas que são de estar entre os amigos, a perda da minha liberdade de frequentar um restaurante, de visitar minha família, de me reunir num churrasco com os amigos, de ficar lá com a minha cadeira na praia tomando sol. Tudo isso é considerados perdas simbólicas, né? Então tem uma pessoa até aqui colocando: fui criada com os meus pais sempre me amedrontando que ficaria sozinha quando eles morressem, sou filha única, hoje tem desespero quando alguém sai e demora, desespero de pensar que ficarei só. Aqui ela já está trazendo que talvez ela tenha isso tudo, né, da família já, e mais essa questão do inconsciente coletivo contribuindo para esse momento que a gente está vivendo, né? Então estamos todos vivendo alguma espécie de luto, né? Não tem, só quem não está aderido a essa realidade da pandemia, que não acredita, que não acreditou, ou que ainda traz isso como uma informação meio fake na sua vida, né? Que diz, ok, a pandemia existe, tem a sua coleção de máscaras, mas na hora de sair não usa, ou na hora de se aglomerar, quero ir lá no restaurante, vou. Então nós mudamos completamente a nossa convivência com as pessoas. E não mudamos por uma escolha. Isso que é o mais importante de nos darmos conta, de percebermos que não foi uma escolha, nos foi imposto isso. Nos foi imposto que precisamos estar em isolamento. E com tudo isso, hoje até escutava mais uma outra palestra do Átila, né, aquele cientista, junto com Daniel Barros, que é um psiquiatra, falando também sobre as questões da pandemia e falando que a pandemia, na realidade, é um novo comportamento a ser adotado. Mas não é um comportamento que possa ser escolhido, né? Ele nos é imposto e tudo aquilo que nos é imposto cria uma maior dificuldade de aceitação e, em decorrência disso, a gente cria uma dificuldade de lidar com esse hábito, né? De enxergar que as questões com a pandemia hoje passam a ser um hábito. Eu escutava na CBN ainda essa semana passada que a máscara, o gel, é um novo hábito, assim como escovar os dentes após as refeições. Então, nós precisamos nos dar conta de que tudo isso está mudando e que existe uma imposição e que isso pode ser gatilhos para nos gerar muitos desconfortos. Eu confesso que eu tenho tido uma procura um tanto maior para atendimentos no consultório, onde a gente pode visualizar os gatilhos que foram acionados com a pandemia, trazendo também estas questões transgeracionais. Gatilhos que nos colocam lá em conexão com os nossos antepassados, dentro daquilo que foram perdas reais mesmo para eles, né? Enquanto que nós estamos vivendo aqui são perdas simbólicas, talvez até esse momento, né? Eu não tenho nenhuma pessoa, uma referência assim um tanto próxima. Eu já tive aluno que perdeu um parente pelo Covid, já tive outros alunos que eu sei que estão com familiares com Covid, mas não estão tendo sintomas graves em relação ao Covid. Mas estamos todos aí privados dessa vida normal que até então nós levávamos. Que também, talvez para os nossos avós, não era tão normal assim, né? Eu lembro de visitar, enquanto eu ainda tinha um avô, que por coincidência amanhã faz aniversário de morte, fazem 4 anos que ele faleceu amanhã. E
era perceptível essa distinção do que eu vivia hoje, do que eu vivo hoje, com aquilo que ele traz de realidade dele, né? Então, esse não era o normal para ele, já, né? Pela questão das décadas, da diferença de gerações. Mas hoje a gente está com isso muito acelerado e estamos tendo que conviver com esse novo normal, mas estamos talvez não olhando e nos percebendo dentro daquilo que também é importante, que são as nossas emoções em relação a todas essas perdas, né? A isso que a gente precisa passar pelos estágios, e que é o que a gente vai comentar aqui hoje, que talvez alguns de vocês já tenham se dado conta, eu me dei conta, sim, durante aí a pandemia, dos estágios que passei, e me dou conta de que talvez eu tenha passado por esses estágios mais de uma vez, né? Porque foram vários picos, né, de estarmos conectados de novo com essa realidade, porque a gente tenta fugir um pouquinho dessa realidade. A gente se agarra a essa questão de que, tudo vai passar, né? Já melhorou um pouquinho, agora já soltou um pouquinho, o comércio já abriu, eu já posso ir lá no meu restaurante preferido comer um sushi, por exemplo. E não dá ainda para ir comer sushi. Ainda não dá para reunir a galera, são muitas perdas, né? Perda do ir e vir, perda de empregos para algumas pessoas, perda da sua rentabilidade como era antes. Então a gente vai tendo aí muitas perdas. Perdas de estar junto com os seus amigos, das crianças de não poderem estar na escola. E esse é um tema que é bem provável que é o que a gente vai conversar lá na próxima live, eu e o Renê, sobre essa questão das crianças e dos adolescentes. O que eles conhecem por ficar em casa são as férias. Eles não têm essa experiência, como talvez muitos de nós adultos, de estarmos trabalhando home office, né? De estarmos em casa e trabalhando. Criança em casa, ou é final de semana ou é férias. Então, para eles, a experiência é essa. E existe daí um grande desafio para realmente ter o proveito desse online, dessas aulas online. Eles estão perdendo muito. E eu não sei quantos de vocês aqui têm realmente olhado para as suas crianças e para os seus adolescentes. Eu tenho uma adolescente em casa e eu percebo essa privação completa do único meio social dela, que era a escola. Sem perspectiva de retorno de volta. Então, ela lida com perdas, eu lido aqui também com perdas, e eu lido com os meus clientes que trazem aí as suas angústias, as suas culpas, a impressão de que estão perdendo muito tempo, de que não estão vivendo com esse novo tempo que estão enfrentando. Então, a gente tem muitas coisas para se dar conta desse novo normal que a gente está vivendo, dessas perdas simbólicas, de metabolizar mesmo essas perdas simbólicas, de passar por todos os estágios que são necessários, que todos nós passamos para poder tirar proveito disso. E mais do que tirar proveito disso, é de não criar outros problemas para si. Então, eu deixei aqui meio anotadinho algumas coisas que eu queria comentar com vocês, e tô vendo aqui que tem bastante comentários, né? E depois vou retomar aqui um pouquinho os comentários. Então, essa é uma das frases, né? Que nós estamos todos enlutados. Outra frase que me impactou bastante foi que a perda é uma privação e isso nos causa uma reação. Todos nós ficamos reativos a isso que estamos perdendo. E nós não temos como quantificar tanto essa perda real, nem as perdas simbólicas. Então, muitas vezes a gente vai olhar para as pessoas, mas tu não perdeu o teu emprego? Tu continuou com o teu salário, tu és até um funcionário público. E tu continua recebendo.
e mesmo assim a pessoa não tá bem, a pessoa tá com muitas privações, muitas perdas ali simbólicas, não digeridas, talvez nem reconhecidas. Então, precisamos estar com um apoio para essas pessoas, num alerta também com elas, para que elas possam dar bons passos dentro do seu tamanho, identificando isso. Um dos processos pode ser a constelação, pode ser a terapia e pode ser o falar com outras pessoas. O quanto nós continuamos, e quando eu falo nós, eu me incluo bem nisso, porque nas primeiras semanas de pandemia eram umas férias, né? Era toda uma empolgação, era uma excitação com esse movimento da pandemia. E depois isso foi passando e fomos indo para um lugar já conhecido, de atuar do mesmo jeito que nós já atuávamos, e não num novo normal. Se alguém aqui acha que depois da pandemia e durante a pandemia, em algum momento, estava realmente atuando no novo normal e disse assim, eu já tô no meu ritmo, mas eu me adaptei bem à pandemia. Não tomou a lição, não fez a lição de casa, não tá aderido à realidade. Voltou para sua roda de samsara a fazer a mesma coisa do mesmo jeito novamente. Né? Então é necessário que a gente possa realmente criar novos hábitos a partir do novo normal e não voltar para o mesmo circuito que a gente já vivia. Eu me dou conta nisso do contato com os meus amigos, do tempo de qualidade, porque acelerou o meu tempo aqui, agora eu tenho vários atendimentos no online e eu preciso encaixar essa agenda. E eu preciso alimentar o site com o curso online, e eu preciso trazer alunos para o curso online. E quando eu vejo, eu estou me perdendo daquilo que a pandemia traz como essencial para que possamos crescer como humanidade. E daí, se não bastasse a pandemia, o que veio para nós aqui do sul do Brasil? A maior parte das pessoas, eu acho que tá aqui, é do sul do Brasil, mas quem não é do sul do Brasil soube pelos noticiários o que acabou acontecendo aqui, que foi aí o nosso ciclone. Então o ciclone veio e nos parou, nos paralisou, em alguns lugares por mais de 2 dias, gente. Nós ficamos sem luz, sem internet, sem conexão com os nossos amigos. Dentro da nossa equipe do Luz do Ser, nós ficamos sem falar com uma das nossas sócias, porque a gente não conseguia contato com ela e não sabia dela. E nós tememos por ela nesse momento. Então vai precisar vir mais o que para a gente realmente tomar a ação que a gente precisa tomar, né? E nessa do ciclone vir, nós acabamos realmente tendo aí muitas perdas reais, então, não de vidas, né? E de nos colocarmos em risco também. O quanto aderidos à realidade nós estamos. Eu vou fazer essa pergunta de novo para vocês, para cada um, para você que está aí me escutando. Qual é a tua disponibilidade para estar aderido a essa realidade que nós estamos vivendo? E quando eu pergunto para você, eu faço essa pergunta também para mim. Eu não me excluo desse todo, sabe? Eu faço essa pergunta para mim também porque eu estou em alguns momentos em insubordinação, muitas vezes consciente, mas daí eu tenho que me recobrar, porque a insubordinação me leva para esse lugar de não entrar em contato com essa dor, com essa privação, com as minhas perdas simbólicas. E por isso que o assunto dessa noite é falar sobre perdas simbólicas e perdas reais. Mais do que isso, que a gente falou, que a gente escutou muito e foi legal porque a gente teve algumas trocas nessa palestra, foi também de verificar
o quanto nós estamos prestando atenção nessa nova comunicação que está surgindo através dos olhos, pelas máscaras que estamos usando. Ontem eu ainda atendi uma cliente no consultório. Eventualmente eu vou ao consultório para atender presencialmente. E esse era um caso que necessitava de presença, onde a gente acaba tendo todos, nós estamos aqui num servir a vida, né? E em casos mais delicados nós precisamos entrar nessa mobilidade e mesmo assim quando eu me movimento, eu estou em insubordinação, aquilo que é maior. E eu não estou dizendo aqui que aquelas pessoas que precisam sair de casa para trabalhar estão fazendo algo errado, mas que quando saem, sabem que não podem ficar na boa consciência em relação a isso. Nós que estamos aqui no meio das constelações, a gente sabe que o que nos move para o mais é a má consciência. É sentir um pezinho e dizer assim, meu Deus, eu preciso realmente sair? Preciso, porque eu preciso trabalhar. Então tá, eu vou. Mas eu vou sentindo que existe um pezinho em sair para trabalhar, em fazer o que eu preciso fazer. Então, a gente precisa se dar conta que existe um novo movimento aí dessa comunicação que está surgindo, de estar aderido a essa realidade que nós estamos vivendo, nos percebendo, né, dando a real importância para as nossas percepções, para as nossas emoções e vivenciando os estágios que precisamos vivenciar em relação àquilo que estamos perdendo. Então, talvez alguns dos teus filhos, aqueles que têm crianças pequenas ou adolescentes, eles estejam em extremo sofrimento pelas perdas simbólicas e talvez nós não estejamos dando a real atenção que eles precisem. Então, fiquem alertas, porque nós temos recebido também no consultório muitas questões relacionadas com a não-vida, muitas questões relacionadas também ao suicídio. Precisamos estar atentos a nós também, porque às vezes, por quantas vezes será que a gente não teve uma vontadezinha assim de não existir? E eu não tô dizendo que a gente que eu ou você vamos nos matar, mas que a gente entra numa contrariedade assim, ai gente, tá muito difícil. Eu brinquei ainda semana passada na minha terapia, né? Porque eu preciso me trabalhar para estar disponível para os meus clientes, para estar disponível aqui para vocês também. E eu brincava dizendo assim, porque algumas pessoas diziam, ai meu Deus, 2020, grandes aprendizados, estamos aprendendo tanto. Foi logo depois do ciclone que a gente teve esse encontro. Ai, agora veio o ciclone, muito aprendizado. Eu disse, cancela a minha inscrição, porque eu tô cansada, eu não fiz essa inscrição para o curso desse ano desse jeito aí, não. Cancela esse mestrado, esse doutorado, porque eu não tô mais afim. Essa é a minha dor. Quando eu falo isso, eu estou em conexão com aquilo que eu tô perdendo, com a minha perda simbólica mesmo. E esse é um jeito de poder colocar para fora, né? Tudo isso que é um dos estágios de passar pelo luto. Então eu vou nomear aqui os estudos, né? Há muito tempo atrás a gente não tinha tantos estudos assim sobre o luto. E hoje a gente tem várias pessoas, vários terapeutas, vários doutores dedicados a estudar sobre essa questão das perdas, né, do luto. Então nós temos estágios que nós não podemos passar por eles, que eles são necessários dentro do processo do luto. E não necessariamente eles são nessa ordem, tá? Então eu vou nomear aqui para vocês quais são esses estágios. Então os estágios do luto, e ele é uma montanha-russa, assim, ele pode vir, ele pode passar, e tu pode pular e ir para um e depois vir para outro, tá? Então é negação, raiva, barganha, né, onde eu tento me iludir achando que eu tenho controle sobre essa situação, depressão, a tristeza e a aceitação.
não necessariamente nessa ordem, as coisas podem acontecer de uma outra forma, você pode ir lá para um lugar e depois ir para outro, tá? Então pode ser bem distinto tudo isso. E nós, durante essa palestra, me chamou bastante atenção essa relação, né? Do quanto a gente consegue dar conta de se perceber nesses estágios. Talvez não tenhamos condições individualmente de nos perceber, percebemos que tem algo errado em relação a isso que estamos sentindo, mas talvez não tenhamos condições de nomear, de poder também dar o próximo passo, que é sair desse estágio e reconhecer o próximo. Talvez precisamos de ajuda aí nesse momento. E com isso, sabendo desses estágios e sabendo disso, de como estamos vivendo na pandemia, precisamos estar alerta para estratégias que até o René chamou e nomeou lá quando apresentou tudo isso pra gente, de estratégias de enfrentamento. E eu fiquei com aquela palavra assim meio desencaixada de mim quando falou em enfrentamento, e na hora de trazer essas informações que a gente vai estar disponibilizando para vocês através do nosso Instagram aqui também, as estratégias de convivência com esse novo normal, com esse novo momento que nós estamos vivendo. Então, nós vamos estar disponibilizando para vocês a partir de amanhã, mas eu vou falar aqui quais são essas estratégias, né? E tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre isso que eu vou contar aqui para vocês. Mas o quanto nós realmente implementamos isso na nossa vida como sendo um novo hábito. Isso é o que eu tenho perguntado para alguns amigos mais próximos e tenho me perguntado também. Que a pandemia veio e mudou a nossa vida, ninguém discorda disso, né? Mas o que eu realmente tirei de proveito, eu readaptei, eu realmente modifiquei nesse meu novo jeito de agir para enfrentar as minhas perdas. O que realmente eu mudei na minha vida como hábito, assim como escovar os dentes, como falou a pessoa lá na CBN, que era uma infectologista, é um novo hábito que a gente tem que criar com a pandemia. Então eu faço essa pergunta aqui também para você. O que efetivamente mudou na sua vida? Que não seja a privação, a dor, o sofrimento, mas que você pode incorporar como um novo hábito para te levar para o mais. Então vamos aí, antes de entrar nas estratégias, eu vou te convidar a perceber também essa questão da nova comunicação, que ela surge agora a partir dos olhos. E eu ia comentar, né, com que a minha cliente ontem dizia assim, é muito difícil para mim chegar no mercado, eventualmente quando eu saio, porque ela pouco sai, eventualmente quando eu saio, dar um bom dia e não saber se a pessoa sorriu ou não. Então, aqui estamos limitados por essa nova comunicação que a gente ainda não sabe o que quer dizer. Porque quando alguém te diz um bom dia e você sorri, mesmo que você não responda, a pessoa passa por você na rua e ela balança a cabeça e sorri, você retribui sorrindo para ela. Como é essa nova comunicação quando você não a enxerga? Quando é só aqui pelo olhar? É muito desafiador. Esse olhar do outro também ainda não está decifrado pra gente. Não tem um Google Tradutor dos olhos ainda. Não temos um Google Tradutor do olhar. Não temos. Eu sei que os olhos expressam muito, a Marlu tá falando aqui, e concordo, mas era uma expressão do rosto como um todo, era o corpo que falava, e que nem agora aqui eu tô limitada com vocês enxergam só pra cá. A minha filha assiste aula de pijama e pantufa, eu não tô muito diferente, eu tô de pantufa também porque eu tô em casa. Então a gente não tem mais essa comunicação.
O online nos deixou mais próximos, nos possibilitou outro tipo de comunicação, mas a gente ainda não sabe muito bem como é, o que realmente quer dizer. Não tem Google Tradutor para os olhares através das máscaras. Era muito mais fácil, muito mais fácil quando eu posso enxergar você de corpo inteiro quando eu tô conversando com você. Porque o teu corpo tá falando muitas coisas para mim. Eu consigo enxergar a tua respiração. Eu consigo perceber quando tu entras em contração com alguma informação daquilo que a gente está tratando. E aqui não mais. Então temos muitos desafios que são as perdas e esse novo desafio da comunicação. Eu te convido a pensar um pouco sobre isso, a levar todas essas nossas falas aqui para a tua vida e deixar que também possa descansar, decantar, sedimentar aí um pouquinho dentro de ti. Como tu tens atuado com tudo isso? A Andréia tá falando aqui, né? A perda do toque tá muito difícil, né? A presença física, eu concordo com você, Andréia. Estamos limitados desse toque, né? Do carinho do outro. Meus clientes de muito tempo, quando chegam no consultório, não sabem se pode me abraçar e realmente não pode. E daí nós nos despedimos através de um bom olhar. Eu sinto profundamente também. Tudo isso que vocês sentem, eu também sinto. Bem humana, bem real, assim como todos vocês. E quais são as estratégias? A gente tem ainda, né? A Nini tá falando aqui dessa questão das famílias, né? Sim, eu também não vejo minha família desde o Natal. Minha mãe, minha irmã, só aqui através da telinha. Convivemos eu e a minha filha, onde ela vai para casa do pai dela, volta para cá, onde eu passo ali na casa da avó dela para deixar algumas coisas, porque ela é uma idosa, então a gente tem que ter todo um cuidado. E quando muito, eu vou para casa de uma amiga na praia, onde tá só ela e o marido, que é também pra gente poder fazer um churrasquinho, botar o pé na grama, sair do apartamento. E quais são as estratégias para lidar com isso? Então, as estratégias não de enfrentamento, porque eu peço desculpas pro Renê, mas eu acabei mudando aí o conteúdo que ele traz como enfrentamento para estratégias de convivência, né? Com a pandemia, estratégias de convivência também para essas perdas simbólicas que nós estamos sentindo, né? E daí eu vou nomear aqui para vocês. Uma delas é o autocuidado. E o autocuidado não quer dizer tanto as questões com a vaidade. Temos nossas vaidades. Eu estou bem privada das minhas vaidades. Talvez a minha querida Astrid, que sempre me deixa loira e linda, não esteja por aqui. Mas eu estou privada dessa vaidade e eu tenho sentido isso e que esse é um cuidado importante para mim. E eu estou há 7 meses, desde o Natal, sem fazer minha raiz, ó. Meus cabelos brancos estão aparecendo aqui, eu tô com uma raiz imensa, porque eu tô saindo para quando realmente necessário, e eu tô dizendo assim, não, meu cabelo ainda não é tão necessário, mas talvez esse autocuidado seja necessário daqui a pouco. Eu já tô sentindo essa contraçãozinha aqui dentro, talvez eu tenha que me mover para ter esse autocuidado comigo. Então, as questões do autocuidado, evitar maus hábitos, e quando a gente fala maus hábitos é de dormir muito tarde, de beber álcool, esses hábitos que dentro da tua vida tu vê que não te levam pro mais, que não te deixam mais saudáveis, a tua alimentação, né? Agora vem inverno, tava recém comentando com a Sofia, a gente tá comendo muito carboidrato, muita massinha, então a gente tá pecando aí um pouquinho na nossa alimentação, porque tá friozinho, né? E às vezes a gente quer fazer o que a gente tem em casa para não precisar sair para comprar outra comida. Então precisamos também olhar para essas questões dos hábitos alimentares.
Contato com os amigos, que é algo que eu falei aqui, eu vou falar bastante de mim, porque quem me conhece sabe que eu falo muito das minhas coisas, né? Então, contato com os amigos, que para mim é uma coisa muito importante e que eu tenho percebido que talvez eu não esteja dando a real importância nesse contato, um contato de qualidade com essas pessoas queridas, né? Pedir ajuda. E talvez muitos dos que estejam aqui saibam disso que eu tô falando, do quanto às vezes é difícil pedir uma ajuda, né? Porque a gente fica matando tudo no peito, do conta, e a gente acaba não pedindo ajuda. Outra questão é estabelecer metas, e não são as metas estratégicas, pequenas metas, né? O que vai ser meu dia hoje? Como vai ser essa semana para mim? O que eu quero para essa semana? Pequenas metas em que eu tenha condições de cumpri-las dentro desse cenário da pandemia e que dependam realmente de mim. E sabe o que é bem bacana? Que não tá aqui nas dicas, né, nas estratégias de convivência, mas uma querida amiga que é professora dentro dessa área de marketing digital, a Carly, ela postou que ela fez e eu disse, legal essa estratégia, hein? Eu comentei com ela, ela disse, foi a melhor coisa da minha vida. Que é, eu não lembro o nome que ela deu, mas eu vou dizer aqui que é como se a gente tivesse um anjo, né? A gente faz um pacto com alguém que também tá nessa mesma vibe da gente, de realmente fazer as coisas que precisam ser feitas, e durante todos os dias tem 15 minutos, no máximo 20 de conversa, dizendo assim, e aquele negócio tu fez? Não, não fiz. Mas o que tu precisa para fazer? É 20 conversinhas dizendo assim, o que tu vais fazer mesmo hoje? Que tá ali dentro do teu comprometimento, é como se uma se comprometesse com a outra. Então, isso é uma coisa bacana também, que não tá lá nas estratégias, mas eu lembrei agora, tá? Ter um hobby. Então, você gosta de dançar? Você gosta de cantar? Eu adoro cantar. Eu já cantei bem, hoje em dia eu já não canto mais. E acho que canto. Eu adoro balé, esses dias eu retomei umas aulinhas de balé, meu joelho reinou, que nem diz lá na minha terra, meu joelho reclamou um pouquinho. Toca violão, qual é o teu hobby, o que tu gosta de fazer que dá pra encaixar aí como sendo algo prazeroso pra ti. Exercício essencial, e eu vou falar aqui que hoje minha colega Marlu tá aqui também, hoje eu tava na aula de pilates, mas eu fiquei, um tempinho sem estar indo na aula de pilates, que acontece todos os dias com a nossa turminha. E eu não tava fazendo, daí eu tive o quê? Uma crise de ciático bem bonita, que me derrubou, tive que tomar um remédio forte e fiquei bem deitadinha aí uns dias, tá? Meditar, né? Para algumas pessoas isso é extremamente difícil. E quando eu falo meditar, não é para virar Buda aqui, meia hora de meditação, não. Se você começar com 5 minutos de meditação por dia, já tá bom. Pode ser uma meditação de olhos abertos. Tem uma prof querida que nos ensinou uma meditação que é olhando para uma vela acesa, onde daí tu fica com teu olhar ali na vela e que tu pode ficar deixando os teus pensamentos descansarem. Porque o nosso desafio é parar nossa mente de tudo aquilo que a gente fica pensando. Então, não é assim, mas eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. Não. Cada pensamento que vier, as contas que eu tenho que pagar hoje, tu deixa ele descansar do teu lado. Mas e o que eu vou fazer pro almoço? Ok, esse pensamento eu cuido depois que acabar aqui. Eu tenho que acordar a filha pra pescar. Depois. Tu vai fazendo uma pilinha do teu lado de todos esses pensamentos. Cada pensamento que vem como na telinha, tu vai deixando do teu lado descansar. Então, tu não entra em briga com os teus pensamentos. Porque se tu entra em briga, daí sim que tu não consegues meditar mesmo. Então, às vezes, vai ter dia que a tua pilha vai estar, desse tamanho. Mas vai ter dias que a pilha vai estar menor. E tá tudo bem. Não é o tamanho da pilha que diz a qualidade da tua meditação. Ok? Evitar os noticiários e não é se desconectar daquilo que é real, mas sim estar em contato com os noticiários é bem importante, de ver as notícias, né? Mas não ficar lá ouvindo todas as desgraceiras, ouvindo tudo como tá. Dosar isso, né? Um pouco. Eu tô sem olhar a notícia de um jeito que eu fui super pega de surpresa pela notícia lá do ciclone, só vi quando ele tava acontecendo mesmo aqui em casa, porque eu não sabia, não tinha visto nem a previsão do tempo.
ter uma rotina, né? Estabelecer essa rotina que você deseja fazer para sua vida, ter aquela amiga, aquele anjo lá, acho que vale bastante a pena para nos ajudar nessa rotina. Estar em contato com os familiares. Nessa reunião, nessa palestra que eu participei com o querido Renê, tinham muitos idosos também na palestra, e uma coisa dos assuntos que eles levantaram é, claro, o nosso olhar vai para onde a gente enxerga. E eu, como adolescente em casa, acabo falando bastante desse olhar para as crianças e para os adolescentes. Até porque eu recebo bastante adolescente no meu consultório também. Mas os idosos têm se sentido extremamente abandonados e sozinhos. Essa foi uma queixa deles, que estão inteirados num círculo bom de amigos e de convivência lá, que é lá da Igreja Luterana, que era essa palestra também. Mas mesmo assim eles trazem essa fala, e que nós precisamos talvez estar mais atentos com os nossos idosos, né? Com a nossa família. Com a nossa mãe, com o nosso pai, não sei a idade da tua mãe e do teu pai, né? A minha já é uma idosa, mas ela não admite que é uma idosa, não. Então eu ligo com bastante frequência para ela, às vezes me perco e acabo vendo que passei 2 ou 3 dias sem pedir notícias dela. E é bem importante isso, sabe? De estarmos também atentos para os nossos idosos, porque eles são bem suscetíveis de estar entrando em depressão por essa falta, né? Os idosos estavam aí sempre com seus netos, hoje estão privados de estar com as crianças. Muitos deles tinham saúde suficiente para cuidar dos seus netos, tinham alguma comorbidade, mas não impedia do cuidado com os netos, e agora não podem estar mais cuidando dos seus netos. Então isso é bem difícil e desafiador também. E a questão da espiritualidade e da religiosidade. Essa é uma das coisas que eu me percebi, também retomando fortemente dentro da minha vida, que por incrível que pareça, e alguns amigos meus já me disseram, né, principalmente lá no meu grupo terapêutico, de que atrás dessa carinha se esconde uma linda Carolinha. Eu fui uma pessoa que estava conectada bem com a religiosidade, assim, de estar na igreja, fazer cenáculo de Maria, participar de grupos de jovens. E com a pandemia, essa foi uma das facetas que eu acabei retomando, uma das forças que eu fui retomando dentro de mim. Então, nós temos essa obrigação conosco mesmo de estarmos conectados com a nossa espiritualidade, com a nossa religiosidade, que é o lugar aonde a gente fica subordinado, sabe? Subordinado àquilo que é maior que nós. Assim como a pandemia é maior do que nós e nós também nos subordinamos a ela. Nós não entramos num estado de enfrentamento com ela. Nós estamos entrando num estado de convivência com ela. Porque ela veio para ficar. Veio para nos ensinar muito, mas ela veio para ficar. Talvez amenize. A gente tem aí grandes possibilidades de vacina e tudo, da nossa ciência andando, mas o vírus não vai se extinguir, ele vai sempre existir e nós vamos precisar lidar com isso. Então, eu faço esse convite para você, para essas questões, para te dares conta, para você se dar conta dessas perdas simbólicas que você está passando, que as pessoas à tua volta estão passando, que os teus filhos talvez estejam passando, e que tu possas estar atento a tudo isso, e possas estar atento de pedir ajuda quando tu necessitares para isso, para você ou para algum familiar teu, para um filho, né? Que tu não dê passos aí vazios e sozinhos, que tu possas estar realmente numa rede de apoio, que tu possas te perceber aí quando algo não tá indo tão bem. E o outro convite que eu quero fazer para você é de aguçar as tuas percepções para esse jeito novo de nós nos comunicarmos. Para esse jeito novo através das máscaras, para a comunicação que vem através
dos nossos olhos, do nosso olhar. Esse é um jeito de se comunicar agora durante a pandemia. E talvez quando a gente encontre alguém sem máscara pelo caminho, que nos diz assim, ai, aquele ali tá sem máscara, queria eu tanto estar sem máscara. Ao mesmo tempo, essa pessoa é olhada muitas vezes como sendo um agressor, aquele que está disponibilizando o vírus para quem ainda não o quer, para quem não o quer aí consigo. Então, eu te convido a pensar nessa nova comunicação do olhar, eu te convido a pensar nessa nova comunicação aqui nas telas, né? Porque é um novo jeito, ainda não temos, então vamos ter que criar o Google Tradutor do nosso olhar, o Google Tradutor para isso que temos agora, que é essa imagem limitada aqui dentro desse quadrado, só assim um pouquinho do dorso aqui e o rosto das pessoas, o peito, né? Não sei o que tá acontecendo aqui embaixo, não consigo ver as pernas, se tá cruzada, se não tá, se tá relaxada, como tá. A te perceber e não te esquecer que tem muitas pessoas à tua volta e que tu podes pedir ajuda quando quiseres e quando precisares. E que é apenas uma passagem aí, tudo isso que a gente vem... É mais um passo que a gente precisa dar. Como eu disse, o coronavírus ele não é passageiro, a pandemia se instalou aí talvez por um tempo bem grande, até que nós possamos decifrar essas novas comunicações. Eu espero, deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha, que nós já estamos indo para o finalzinho da nossa live. Eu vi que teve bastante participação. Trabalhar a respiração é muito importante, sim. A Aline tá aqui também. Eu vi que tava passando lá por Pelotas, não sei se tá por lá ainda. Várias contribuições aqui. Eu não vi se tinham perguntas, mas vi que tinham muitas contribuições. A Marlu dizendo que tá estudando constelação. A Marlu já estuda constelação há bastante tempo, mas esse ano ela encarou esse papel de estudante mesmo, né? Tá no curso de constelação aí com a gente. Ok. Eu não tô vendo nenhuma perguntinha. Depois, se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar pelo direct, tá? Eu, em muitos momentos aqui, fui tomada pela nossa interação aqui, então a gente, de jeito nenhum, nós estamos em desacordo com essa nova comunicação das telinhas aqui, né, das mídias, daquilo que nos foi oferecido. Estamos sim usufruindo de tudo isso que está nos sendo oferecido para poder dar para vocês algo bom, de poder continuar no nosso servir, né, com as constelações familiares, com as terapias sistêmicas e transgeracionais. Não estamos em negação não, tá? Mas a gente está alerta para usufruir disso de maneira bem adequada, bem inteira no nosso lugar, de maneira equilibrada também, sem nos perdermos de nós e sem nos perder disso que a gente tem para aprender com a vida, com aquilo que a vida está nos oferecendo, tá? Então, eu agradeço muito a presença de vocês aqui comigo. Sigo em disponibilidade total com meu coração. Agradeço porque senti vocês aqui juntinho comigo mesmo, né? Em vários momentos fui tomada aí por essa emoção. E convido para quem não tá ainda lá no nosso canal do Telegram, que continua sendo abastecido com conteúdo toda semana, com meditações, com textos, com exercícios sistêmicos, que vocês podem entrar na bio do @Luz do Ser Instituto, clica lá em Telegram e entra no canal do Telegram. Outro convite que eu quero fazer para vocês é que vocês podem também entrar lá na plataforma Unicoi, que é onde está o curso de Filosofia da Constelação Familiar. Lá a gente tem uma amostra do curso para aqueles que ainda não sabem se querem fazer, mas talvez essa seja uma ótima oportunidade para você
usufruir desse meio virtual e de estar tirando aí grande proveito para fazer uma caminhada pessoal, porque essa parte do curso Filosofia das Constelações é pré-requisito para quem quer se tornar um constelador, mas mais do que isso, é para aquela pessoa que quer dar bons passos, aquela pessoa que quer fazer o seu desenvolvimento, fazer o seu caminho interno de todas essas percepções, quer adequar o seu lugar aí dentro do seu sistema familiar, trabalhar a filosofia das constelações na sua vida, nas suas relações, trazer esse aprendizado para as relações. Então tem essa oportunidade para você lá na nossa plataforma Unicoi, onde está o curso Filosofia da Constelação Familiar do Instituto Luz do Ser. Ok? Vou me despedindo com um carinho bem grande. A Lidiane aqui é nossa aluna também, lá na plataforma, aluna para capacitação. E eu tô bem feliz com tudo que tá andando lá. Tô muito feliz de tê-los aqui também essa noite, falando um pouquinho. Espero que vocês tenham tido proveito de olhar aí para suas perdas simbólicas, né? De percebê-las, né? De dar um bom lugar para elas aí junto com você, de perceber qual dos estágios que você está e qual o próximo passo que você precisa dar. E se você precisar pedir ajuda, precisar de uma rede de apoio, nós estamos aqui. Se não formos nós também temos sempre pessoas para indicar aí para vocês, mas não fique sozinho. Esse é um momento muito delicado e especial, que a gente não dá conta de andar sozinho. A gente precisa muito dessa ajuda que faz bem, dessa ajuda que não é uma muleta, dessa ajuda que nos leva para o mais. E nós seguimos aqui de coração aberto para todos vocês, tá? Obrigada, Nini, aí, tá aproveitando as estratégias, né, de convivência, de novo conviver aí para esse momento que a gente tá vivendo. Mais uma vez eu me emociono sempre. A Fê tá aqui também, beijo, Fê. A Vivi tá aqui também. Fico bem feliz. É muito bom reencontrá-los aqui pelo meio virtual e vocês veem o quão potente esse meio virtual é também. Que ele deixa também todas as nossas emoções se manifestarem aqui, né? A gente pode sim nos dar conta das emoções e percebê-las, dar um bom lugar, dar o próximo passo. Tudo isso através da filosofia da constelação, através das terapias. A constelação familiar é apenas um dos caminhos, né? E que você possa encontrar o seu bom caminho. Ok, gente? Nem vi que passou, era pra ter ido até as 20 horas, ó. Me excedi super aqui. Mas quero agradecer de coração e deixar todo mundo aí num abraço bem quentinho, que hoje eu mandei para uma cliente muito querida. Eu disse assim, que tu tenhas, vou te mandar aí um abraço quentinho nesse inverno geladinho que a gente tá tendo, e ela gostou tanto, então eu dou para vocês aqui também um abraço bem quentinho e uma boa noite de sono, ok? Até breve, gente. Toda semana vai ter live aqui para vocês. Essa semana foi na terça, na próxima semana é na quinta, tá? A gente vai fazer aí um revezamento de dias para que vocês possam aí ir se organizando nas agendas de vocês e de repente não perder uma live de um amigo querido também, faça nas terça-feiras. Então, uma semana é na terça, na outra semana é na quinta, ok? Beijo grande, boa noite.